Hoje, né, para a gente inaugurar esse espaço, essa experiência, né, de acolhimento a jovens, né, de trabalho com vocês. Eu convidei a jovem Carolina Koretsky, né, para nos falar do despertar e do despertar para a psicanálise. Né? Eu acho que a função da formação do analista, né, é sempre essa, de despertar para a análise. Né? Gosto de dizer que quando a gente estuda assim, o surgimento da psicanálise, o aparecimento da psicanálise, a descoberta da psicanálise, isso não dá para dizer que a psicanálise ela começou no ano tal, com Freud, 1800, não sei qual ano, e aí, não, a psicanálise nasce todos os dias. A psicanálise nasce a todos os dias e ela está sempre prestes a morrer. Ela está sempre pronta para não existir mais. Né? Ela está sempre sob o risco de não existir mais. Né? Porque o que afunda é esse gesto de renová-la com a escuta singular de cada um, que força a gente a inventar uma teoria nova, de correr atrás, né, nessa tarefa que o Freud ele chamou de impossível. Né? E é sobre esse impossível é com esse impossível que a gente trabalha e é nele que a gente aposta. Então é nesse contexto que eu tenho o prazer de receber aqui hoje a minha amiga, jovem argentina, que mora na França e dá aula na Universidade de Paris 8, é membro da Escola da Causa Freudiana e da Associação Mundial de Psicanálise, para nos falar sobre o despertar para a psicanálise. A gente vai ter o comentário da Ana Sanders, a quem eu agradeço, né? E depois nós vamos ter uma segunda mesa com alguns dos trabalhos que a gente está começando a fazer no âmbito do laboratório. Tem muitos outros trabalhos, a gente poderia escolher várias outras coisas, a gente já produziu bastante coisa, mas no limite de tempo que a gente tem hoje, a gente vai pegar um de cada eixo das coisas que a gente está trabalhando, né, para que a gente possa ter uma conversa, espero que seja uma conversa viva e alegre, né, como a gente gosta de fazer aqui. Muito obrigado. Bom dia. Tem que os dois. Tem que usar os dois. Ok. Você ajuda. Sim. Tá bom. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar com vocês hoje para que possamos trocar ideias, debater, compartilhar diferentes pontos de vista. E vou associar o título desta conferência, Despertar para a Psicanálise, ao título de um encontro que teve lugar em Buenos Aires, que se chamou Começar a se Analisar. Porque ambos títulos falam de um começo, um encontro que ocorre e marca um antes e um depois. Poderíamos, e dediquei uma boa parte de minha pesquisa a esse tema do despertar, falar sobre as formas de despertar, os momentos de despertar em um tratamento. Poderíamos questionar se há ou não há uma forma de despertar no final de uma análise. Mas em todas essas variações e nuances, o despertar tem uma forma, uma estrutura clara. É um momento de ruptura, é um momento que marca um antes e um depois, mesmo que, como diz Lacan, despertar, estar desperto como estado, seja uma impossibilidade, e quando acordamos é para adormecer imediatamente nos discursos e representações que nos dão a estrutura de nossa realidade. No entanto, despertar é nada menos que um momento de encontro. Às vezes um encontro horrível, como no caso do trauma, às vezes um bom encontro, como no caso do amor.
Ele marca um antes e um depois, porque o sujeito não é o mesmo. Algo produz uma certa mutação subjetiva. Sob esse título, Despertar para a Psicanálise, então eu distinguiria dois níveis de despertar. Primeiro, despertar, eu chamo enigma e perplexidade. O primeiro é aquele que provoca o chamado ao analista. Se o sujeito recorre ao analista, é porque, de alguma forma, algo o despertou. Um pouco, no sentido de que ele saiu de uma certa homeostase cotidiana. Algo que estava adormecido começa a se agitar, algo que incomoda. É sempre um sofrimento subjetivo que leva um sujeito, em um momento específico de sua vida, a bater a porta de um analista. Às vezes, é a insistência de um sintoma enigmático cuja incompreensão deixa o sujeito atônito. Às vezes, uma conferência na Itália, Miller apontou algo muito simples, mas que achei muito esclarecedor. Ele disse que todas as análises começam com a mesma estrutura de um desencadeamento psicótico. Em que sentido? No sentido de que quando uma psicose é desencadeada, o sujeito fica perplexo diante de um significante enigmático. O desencadeamento da psicose é caracterizado pelo surgimento do que Gaëtan de Clérambault, um psiquiatra do século XIX, chamou de fenômeno elementar. Certos elementos encontrados pelo sujeito são carregados de um significado muito particular. Ele não sabe o que isso significa. O significado está ausente, mas isso o atinge. Isso está lá por algo que ele desconhece. Isso o deixa perplexo. Ele pode tanto, melhorou. Ele pode tanto ignorar o que isso significa, é opaco, mas ao mesmo tempo ter a certeza de que isso é um sinal de algo que ele não consegue decifrar. Enquanto sabemos que o delírio é uma formação que surge num segundo momento. O delírio surge para justificar um encontro com o real. O delírio tenta produzir uma trama ao redor de um vazio. Por que dizemos que toda análise começa como um desencadeamento psicótico? Porque o sujeito se pergunta o que isso significa. Ele sabe que significa algo, mas o significado lhe escapa. Lacan define o enigma como uma significação de significação. Há um vazio de significação, mas, além disso, o sujeito se pergunta sobre a significação. Isso quer dizer algo, mas a significação está ausente. A partir desse ponto, a direção do tratamento será diferente no caso da psicose, mas há uma estrutura comum. É o confronto com uma falta de sentido que desperta. Mas, ao mesmo tempo, o sujeito supõe um sentido oculto. Isso é fundamental. Algo pode nos despertar, mas, como diz Lacan, podemos logo cair num adormecimento cataléptico. Fechamos a porta, isto acabou e voltamos a dormir. Mas há muitas vezes em que o sujeito quer, ou acha que quer, saber um pouco mais, quando vê que não é a primeira vez, que é uma repetição. Isso continua se repetindo na minha vida, dizem alguns sujeitos na primeira sessão. Não consigo falar em público, sempre encontro o mesmo tipo de homem, etc. Mas também um sujeito pode consultar um analista após um encontro traumático que o deixa desamparado e sem resposta. Ele fica diante de um vazio persistente. O trauma é
em primeiro lugar, um evento imprevisto e sem sentido, uma intrusão que deixa o sujeito petrificado e sem resposta. Isso é o que chamamos na psicanálise de significante da transferência. No início, há um encontro com algo na forma da inibição, sintoma, angústia, o trauma. Isto pode ser nomeado, um significante que dá um nome a esse sofrimento e sobre o qual nos perguntamos o que isso significa. Após esse primeiro despertar, o sujeito pode ter a ideia de que ele não pode responder essa pergunta sozinho. Então, se é um primeiro despertar, mas é realmente um despertar para a psicanálise, não tenho certeza, porque precisamos ser claros que entrar no consultório de um analista não é a mesma coisa que começar uma análise. Entrar no consultório de um analista não é o mesmo que começar a se analisar. Se o sintoma inicial é um significante enigmático, o analisante procura um analista a fim de encontrar uma causa. Ele supõe que o analista lhe fornecerá um saber. Podemos até escrever esse significante enigmático do sujeito, esse 2, saber esperado do analista. Qual é o discurso do sujeito no início de uma análise? Eu quero saber qual é a causa. Ele pensa que o analista sabe a causa que ele desconhece ou ignora. Ele é suposto, um suposto de ter um saber sobre uma causa oculta. No início de uma análise, um dos critérios, eu acho, fundamentais é ser capaz de ouvir essa ignorância. Ignorância daquele que entra no consultório. Esse não sei por que isto ou aquilo está acontecendo comigo. Um saber onde pode se escutar que a causa não é conhecida, mas suposta. Há alguns pontos que me parecem importantes para destacar sobre a maneira como o analista lida com essa demanda inicial. Aqui temos uma diferença radical com a corrente psicanalítica que promove a análise da contratransferência. A corrente que analisa a contratransferência promove que o analista se tome como causa. Tudo será interpretado em termos de transferência e contratransferência. Nesses casos, a causa do sujeito será o analista. Enquanto que, na orientação de Lacan, seguindo a Freud, é claro que reconhecemos o valor dessa suposição inicial de saber, mas diante do eu não sei e suponho que você sabe, do paciente, o analista interpor o conceito de recalque. Assim, diante do não sei do paciente, a manobra analítica será: não sou eu que detém esse saber, mas você mesmo. Você o sabe sem saber, que é um dos nomes do inconsciente. Lacan diz num texto muito importante que se encontra nos outros escritos, se chama, foi traduzido como O Engano do Sujeito Suposto Saber, na página 334, ele diz: o inconsciente não é perder a memória, é não lembrar do que se sabe. Então, vemos como a questão da suposição é fundamental. A suposição entra em jogo aqui a partir de uma perspectiva dupla. Por um lado, o sujeito ignora do significado de seu sofrimento,
e supõe um saber inconsciente, primeiro o analista, depois em si mesmo, mas a suposição está também do lado do analista, que supõe um sujeito. O sujeito é suposto pelo analista. O sujeito, que é um efeito de significação da ligação entre significantes. Por isso, mesmo que o analista seja convocado como aquele que sabe, o analista que encarna esse lugar de saber está na maior impostura. Nesse mesmo texto de engano do sujeito suposto saber, há uma bela referência de Lacan que diz: não basta ele ser astucioso ou pelo menos dar a impressão de sê-lo. Em francês, ele diz avoir l'air, quer dizer ter um ar de. Né? Não existe um ser do analista. Ter a aparência de ser a psicanalista é chamado de impostura. Porque o psicanalista não tem a aparência, ele tem a prática. A infatuação analítica qualifica o analista que se identifica como saber que lhe é suposto. É bem diferente quando um analisante supõe que seu analista sabe, de um analista que pensa ser aquele que sabe. O analista, em seu desejo, deve supor que o sujeito sabe um texto inconsciente que a análise lhe permitirá de restituir, exceto que ele pensa que não o sabe. Essa verdade que o sujeito busca é atribuída, esperada e depositada no analista. O manejo da transferência buscará deslocar o amor da transferência para o amor do inconsciente como o verdadeiro lugar do saber. A posição do analista é fazer escutar que ele não sabe de antemão o que o paciente vai dizer, mas que ele supõe que o paciente quer dizer outra coisa. Podemos ver até que ponto essa expressão muito precisa, sujeito suposto saber, não é um saber do analista ou do paciente. Não tem o estatuto de um saber constituído. Essa expressão designa a modalidade de circulação do saber na experiência analítica. O saber é sempre suposto. Ele se constitui a partir da ignorância. E a ignorância tem uma função operativa muito importante na experiência analítica. E vou acrescentar rapidamente uma referência que me parece muito importante sobre a questão do sujeito suposto saber, porque essa noção não está ainda formalizada no seminário 8, ele estará no seminário 11, esta expressão de Lacan, mas a ideia já está presente na apologia de Sócrates. A suposição do saber é uma noção que surgiu como a filosofia. E me parece que Lacan, podemos discutir disso, debater sobre isso, não foi procurá-la em Freud, mas em Platão. Em sua apologia, Sócrates coloca a questão da seguinte forma: nunca podemos ter certezas em relação a saber, só existem suposições. O saber é uma qualidade impalpável e intangível e, portanto, há apenas suposições de saber. E isto de três maneiras: o saber que alguém supõe sobre nós, o saber que presumimos sobre os outros e o saber que presumimos sobre nós mesmos. Estamos sempre fazendo suposições. E essa é a única relação que podemos ter com o saber. Escrevemos muito quando escutamos as aulas dos professores, escrevemos, tomamos notas, aprendemos de cor,
porque acreditamos que teremos algo concreto e que poderíamos acabar com as suposições, que teremos algo tangível. Além disso, não acho que procuramos um analista porque ele sabe muitas coisas. Ele pode, de fato, ser muito culto, dar palestras, escrever sobre a psicanálise, etc. Mas não é por isso que se procura um analista. Quando você quer fazer uma análise, eu acho que a gente procura um analista porque supõe que ele ouvirá algo diferente naquilo que você diz. Um analista que permitirá que o paciente entre em outra dimensão em relação ao discurso comum. Um analista é suposto saber escutar algo diferente no discurso. E o primeiro passo será escutar não apenas palavras banais, palavras que passam desapercebidas, palavras cotidianas, palavras sem peso, mas o analista, em sua manobra, fará escutar significantes. Sublinhará uma palavra que se repete, uma palavra que tem um valor, uma textura particular, um brilho, e permitirá que o discurso mude. Vou falar agora do segundo despertar. Até lá foi o primeiro despertar. Um segundo despertar para a psicanálise. Esse ponto é crucial. Será a manobra do analista para acompanhar o sujeito em direção a esse segundo despertar. Em um texto recente, na psicanalista francesa, que se chama Stella Solano, usa o termo de basculante. Basculante quando o discurso analítico é introduzido. Daí a grande importância das entrevistas preliminares, nas quais precisamos nos garantir que o sujeito tenha uma posição subjetiva que lhe permitirá estabelecer uma relação muito particular com seu discurso. Ele precisa ser capaz de falar livremente. No seu discurso, o sujeito encontrará lacunas, buracos, algo que não se encaixa. E ainda assim, o sujeito precisa ser capaz de reconhecer essa parte que lhe escapa como sendo parte de si mesmo. A pergunta é se o sujeito é capaz de estabelecer esse tipo de relação com seu próprio discurso ou não. Se você encontrar alguém que não se sinta implicado com seu próprio discurso, a análise não poderá começar. Se, como analista, você aponta para o paciente uma frase, por exemplo, que ele acabou de dizer, e ele responde: não quis dizer isto ou aquilo, foi um erro, ele poderia ter dito as coisas de forma diferente. Não há apropriação do que lhe escapa em seu próprio discurso. A questão inicial para nós é se o sujeito pode ou não se responsabilizar pelo que lhe escapa em seu próprio discurso. Se ele está pronto para ler seu inconsciente. Uma frase do Miller, na conferência, na mesma conferência na Itália, ler seu inconsciente. É por isso que uma das definições mais claras que encontrei sobre o que é o sujeito suposto saber se encontra no início do texto de Como Termina a Análise, onde Miller assinala, em relação ao surgimento do sujeito suposto saber, que é menos a fé no analista do que a crença do sujeito de que ele está assujeitado, sem perceber, a um saber do qual ele não tem consciência, mas que é legível, decifrável, interpretável. Lacan deu uma conferência para os internos de psiquiatria em Bordeaux, o dia 20 de abril
de 1968. Perguntaram a Lacan onde encontramos os traços do conceito de sujeito. E ele respondeu que deveríamos procurar nos traços deixados pelas 3 grandes obras de Freud sobre o inconsciente. Ele respondeu, talvez vocês conheçam esta citação: isso sonha, isso rateia, isso ri. Em outras palavras, os 3 livros canônicos sobre o inconsciente. 3 textos nos quais o funcionamento, a estrutura e a materialidade do inconsciente se revelam ser significantes, regras, injunções, palavras, em suma, um texto. Como vocês sabem, todo esse conjunto de significantes é ordenado por leis de conexão de um significante a outro, que chamamos de metonímia, e de substituição de um significante por outro, que chamamos da metáfora. Trata-se de aparições que não podem ter lugar senão na materialidade textual, seja sob a forma de um menos na cadeia, como os lapsos, esquecimentos, atos falhos, seja sob a forma de um mais, de uma produção e reorganização da cadeia discursiva, como no caso do sonho ou do Witz. Isso sonha, isso rateia, isso ri num texto. O sujeito, que é seu efeito, não é nem o subjetivo, nem o individual, nem a existência do vivente, mas um surgimento evanescente e pontual produzido na articulação linguageira. O inconsciente se manifesta, acima de tudo, na forma de um descompasso, um descompasso entre o que e o que. Um descompasso entre sempre as intenções do sujeito e o texto que aparece repentinamente. Isto inscreve o ratear como a definição propriamente lacaniana do inconsciente. Este último é a hipótese que vem explicar esses tropeços. Lacan diz o seguinte: isso rateia, falha, ver o lapso, o ato falho, o próprio texto de sua existência. E é muito interessante que na lista isso sonha, isso rateia, isso ri, Lacan inclua o texto que o sujeito articula para fazer o relato de sua existência. O ratear, que constitui o inconsciente, se estende, portanto, para além do aparecimento efetivo do tropeço. Isso rateia sempre no momento mesmo em que o sujeito fala de si mesmo, de si, como sujeito do conhecimento, como sujeito que se conhece. Na formulação começar a se analisar, esse se é fundamental, porque é o oposto de pensar que você se conhece. E é por isso que Lacan diz isso sonha, rateia, ri, e não eu. Esses fenômenos fazem obstáculo à ideia de síntese ou de construção de uma personalidade total. O sujeito se apresenta marcado sempre por uma divisão, na divisão entre o querer dizer e o que ele efetivamente diz. A emergência do sujeito do inconsciente se presentifica sob a forma de uma ruptura ou de uma ânsia na trama do discurso. É por isso que falamos de engano. O engano. Há um texto de Lacan, nos outros escritos, que se chama, como eu falei, o engano do sujeito suposto saber. A verdade é capturada por meio do engano. Esse é o maior sucesso. Temos sucesso por meio de um fracasso. Fracasso em relação
as intenções de significação. O analista está lá para incentivar essa relação entre o sujeito e seu engano. Ele deve incentivar essa conexão. Mas isto só poderá acontecer à condição de que o analista não se identifique como lugar de saber, que ele não se tome por um ideal. O analista faz a mediação, um termo que achei bem interessante, aquele de mediação, para que o sujeito busque a sua verdade nessa irrupção inesperada, nesse engano. Para que isso aconteça, é necessário uma certa dose de engano. O sujeito tem que ser um pouco tolo, pois o não tolo é aquele que é incapaz de suportar esse engano. É por isso que o título de começar a se analisar, esse C é fundamental, porque indica uma transição do sonho para o despertar, né? Despertar do sonho de um outro que me dirá o que preciso fazer para sofrer menos. O despertar do sonho de um outro que me dará instruções prontas, como em algumas terapias que prometem felicidade ou pretendem mudar o comportamento em apenas algumas sessões. Esse C implica um certo despertar e uma saída do sonho do indivíduo e da expectativa da revelação da verdade encarnada no lugar do outro, em direção a uma atenção dada ao que vem perfurar e romper a intenção de significação. Que o sujeito se desloque em direção ao engano, em direção a todas essas irrupções inesperadas. Isso que, apesar de mim, faz parte de mim. Uma parte de mim que me é desconhecida. Tentar desvendar o mistério impossível, claro, de ser totalmente elucidado, do que funda nosso destino e nos puxa como uma marionete, sem que saibamos, e produzindo sofrimento e repetição. Começar a se analisar e poder ser para si mesmo um espaço de revelações. Despertar para a psicanálise significa sair do sonho do ego autônomo, aquele que pensa que diz o que é e aquele que pensa que é o que diz. Se falei de despertar para a psicanálise, gostaria de terminar como despertar do analista, porque ele também não deve adormecer. O discurso atual promove cada vez mais a ideia do indivíduo no lugar do sujeito. Lacan se refere a isso no seu seminário O Pior, l'individuo, que vem do latim individuum, aquilo que é indivisível. Na psicanálise, nosso sujeito é um sujeito dividido. Ele é dividido por algo chamado inconsciente. É um sujeito que pode se fazer perguntas sobre esses tropeços, esses buracos, isso que nunca vai, apesar de suas boas intenções. Algo que ele não entende sobre o que o afeta. Salvaguardar o espaço onde o sujeito pode se fazer essa pergunta é fundamental. Certos discursos, algumas ideologias atuais promovem o indivíduo, ou seja, alguém que se sustenta na sua não divisão, o que tentará remediá-la o mais rapidamente possível, que fechará rapidamente as portas a qualquer procura. Certas derivas identitárias impedem o diálogo, não só entre sujeitos, mas eu acho mais grave ainda
entre si mesmo e si mesmo. Entre si mesmo e si mesmo. Ou seja, congelam uma identidade consistente e fazem dela uma certeza indiscutível. No lugar da divisão, vem as certezas. A certeza sobre o próprio ser. Sempre, e esta questão de ter uma certeza sobre o próprio ser, sempre esteve na raiz do ódio, até a situação extrema do genocídio. Esse é um ódio que vai para além do registro da tensão agressiva própria do imaginário. É um ódio enraizado na certeza do ser, do próprio ser e do ser do outro. No seminário, mais ainda, vocês podem ver na página 135, ler na página 135, Lacan diz que ninguém percebe que um ódio sólido, ele se dirige ao ser. E joga com o equívoco em francês entre ele odeia, e ele é. É a mesmo som. Sustentar a não divisão, o individual, acaba sempre produzindo afirmações de certeza. O analista deveria permanecer, eu acho, atento e garantir que essa margem de ignorância e de mistério de si mesmo persista. Ele deve permanecer atento a qualquer tentativa de cancelar ou negar o espaço para a interpretação. Não somos a causa de nós mesmos. Não há autodicção ou totalização do significante. Ele nos representa e, nessa margem, aparece o sujeito, a singularidade de suas respostas e de suas invenções. Fico aqui. Obrigada. Essa leitura decisiva feita pelo Lacan, tomar a teoria dos sonhos no Freud, provoca uma reorientação importante para a prática clínica. O estudo do sonho traumático, colocado na Lei do Princípio do Prazer, de 1920, provoca esse deslocamento no que vinha sendo desenvolvido do sonho como realização de desejo, na interpretação dos sonhos. E ao questionar então esse caráter dessa exceção de um sonho que se repete, questiona então o sonho por esse caráter dessa realização do desejo e também do princípio do prazer, assim, por essa marca que não cessa, né? Que se repete dessa experiência em vigília, mas também por alguma coisa que aparece no sonho. Na formulação freudiana do sonho traumático, são tomados sonhos por essa via da angústia, que acaba produzindo uma interrupção do sono. Especialmente no caso paradigmático do pai não vê se estou queimando. Acho que o Bernardo vai trazer. Para Freud, até então, os sonhos se colocam como guardiões do sono e não seus elementos perturbadores, para dizer que o sonho evita o despertar para realizar o desejo de dormir, em favor da continuação do sono. O paradoxo que o sonho interrompe o sono por aquilo que ele mesmo produziu aponta para o fato de que não é a realidade que desperta, mas o que se produz no interior do próprio sonho. Assim, na cena onírica, quando a censura não desfigura o desejo por seus mecanismos, o desprazer e a angústia irrompem, provocando o despertar com esse limite contra o horror. Lacan, no Seminário 11, se concentra então nesse instante do despertar, ao apresentar um sonho que se forma a partir dessas batidas na porta, no momento em que o pequeno ruído chega à consciência, não a percepção para ele. E assim, para ele, o sonho figuraria um despertar, algo dentro da própria lógica do sonho. A partir desse sonho, então, desse caráter paradigmático, o Lacan destaca que não é a realidade que desperta,
e é uma situação sua. A prova disso é que o pai continua seu sonho e integra a realidade em sua ficção. O que desperta, então, são as palavras. Nesse sentido, Miller sintetiza dizendo que, na citação, o despertar para a realidade é apenas fuga do despertar para o real, aquele que se anuncia no sonho quando o sujeito se aproxima, como Freud mesmo observa, do que ele nada quer saber. Fecha aspas. A formulação de Lacan, que se desperta é para continuar a sonhar, aponta para esse instante, um tempo de um clarão no qual o sujeito se confronta com um ponto de horror do encontro com o real para continuar a dormir na realidade de suas fantasias e de suas representações que lhe permitem manter seu sonho. Nessa ruptura, o sujeito escapa do insuportável, mas, por outro lado, também coloca uma barreira eficaz contra a interpretação. Se traz isso, né, com esses relatos também. Posteriormente, a partir dos anos 70, Lacan afirma que não despertemos jamais, à medida que ele elabora sobre o final de análise, com um acordo com esse incurável, com algo que resta aí impossível. Na conferência intitulada A Terceira, Lacan sintetiza sua leitura dos sonhos. Ele disse: é um dos sonhos que tenho. Eu tenho o direito, assim como Freud, de dar notícia de meus sonhos a vocês. Contrariamente aos de Freud, os meus não são inspirados pelo desejo de dormir. É antes o desejo de despertar que me agita. Mas, enfim, isso é particular. Então, tomar essa orientação do sonho, esse contramovimento ao sono, por alguma coisa que nele mesmo se produz algo do despertar, que eu trago duas questões, parte da sua apresentação. O primeiro, quando esse primeiro despertar, né, que se trata desse encontro com o analista, então o sujeito, em torno de suas repetições, nessa lógica do automaton, alguma coisa que continua, mas se depara com alguma coisa significante enigmático, que pode passar para a contingência de alguma coisa que seja de ordem de uma tique e não mais disso que se repete. E aí você traz, que eu acho que é um ponto importante, interessante, assim, desse encontro que um sujeito vai procurar um analista depois de um encontro traumático, isso que você diz, né? Esse encontro com trauma, nesse evento que marca um antes e um depois, imprevisto, na vida em vigília, marcado por um excesso. E uma irrupção que provoca, então, aos sonhos essa marca de repetição, diz que desde dos sonhos de angústia, dos sonhos traumáticos, colocado desde que quando Freud traz da neurose de guerra, enfim. Então, eu fico perguntando, assim, que eu acho um ponto interessante para a gente conversar, que é isso que você traz, inclusive, no livro, dessa ideia do que seria esse despertar selvagem, de alguma forma, disso que vem dessa vida, da vida em vigília, de alguma coisa que vem de fora, assim, mas de alguma forma desestabiliza, alguma coisa surge enigmática, assim, que se coloca, mas que, de alguma forma, isso também é isso que o sujeito procura a análise, mas que no processo da análise, que alguma coisa ali dessa fantasia se balançou, se destabilizou, alguma coisa da própria análise, o analista vai se tomar com essa posição de traumático também, diante do sujeito, mas é um outro trauma, uma outra dimensão desse trauma traumático. Eu queria trazer essa discussão para a gente entender o que se passa, então, desse trauma que você diz, né? Que leva o sujeito à análise, mas também dessa posição que o analista pode ser traumático, no sentido que ele pode provocar um encontro imprevisto na própria experiência da análise. Essa é a primeira questão assim, que eu queria trazer. E a segunda, que diz respeito a esse segundo despertar que se traz, que é o despertar para a psicanálise, que você coloca nessa leitura quando o discurso analítico já é introduzido, assim, tem alguma coisa que o sujeito já não precisa se escapar quando alguma coisa aparece. Isso aparece, não exatamente o eu, né? E aí eu acho que talvez esse pode ser um ponto interessante, inclusive nesse espaço da disciplina, que eu acho que essa passagem, uma pergunta assim, de como que esse despertar ele opera na formação do analista, no sentido de fazer uma passagem do analisante
para o analista analisante. Que é isso, nesse lugar de que um analista também não deixa de ser analisante, à medida que não se deixa dormir também. Então, se no discurso do sujeito em análise ele encontra essas lacunas, esses buracos, algo que não se encaixa, e ainda assim ele precisa se reconhecer como parte disso que ele desconhece, de si, né? Esse si que você marca, de como que pode entender então essa emergência do sujeito que se coloca presente nessa ruptura. Então, e ao mesmo tempo, que eu acho que foi algum dia dessa semana, na terça-feira, eu acho, que você trouxe um pouco desse lugar também de que é preciso sonhar. Assim, preciso que se coloque a trabalho nesse ponto dessa responsabilidade moral, de alguma forma. De que é preciso sonhar nesse espaço de articulação, de invenção, de criação. Para que aí alguma coisa pode aparecer desse despertar. Então, não é evitar o sonho porque ele passa nesse campo das fantasias, das representações, mas que é a partir do sonho que é possível alguma coisa despertar. Então, a pergunta se coloca nesse sentido, dessa passagem, e como esse desejo de despertar pode ser uma via do desejo do analista, no sentido que isso que eu estou tentando pensar nesse lugar da formação de alguma disposição entre analista e analisante. Assim. É isso. Acho que é isso. Acho que à medida eu posso... Trouxe algumas outras citações que acho que pode ajudar. Não, ainda falta. Falta você falar 2 minutinhos da sua pesquisa. Tá. Pulei essa parte. Porque você está trabalhando para a Carolina e a gente vai pôr a Carolina para trabalhar para você. Exatamente. Esse é inclusive um outro ponto, assim, que eu estou pensando se isso caberia exatamente nesse formato, né? Encaixa. Que a minha pergunta, assim, é isso. Da minha pesquisa, se eu parto a partir dessas experiências, essa experiência traumática, tanto nesse campo, que essa primeira pergunta tem muito a ver com a minha pergunta da pesquisa, assim. De que forma tem esse trauma e tem o traumático, e de que modo tem algo do despertar na experiência da análise, na experiência psicanalítica, que se aproxima de um ato poético, de um ato artístico, quando se vê hoje, assim, tem várias experiências de obras e criações que passam nesse campo autobiográfico, assim, de se fazer algo com trauma. Eu me pergunto também se esse ato de criação, esse ato artístico, também se aproxima de alguma forma com esse lampejo, de alguma forma desse despertar numa experiência psicanalítica. É isso. Esta questão que você traz do sonho traumático é muito interessante. Vou partir do sonho traumático e vou chegar ao despertar analítico e selvagem. Né? É muito importante porque tem relação ao que o Gerson disse no princípio, antes que eu começar, sobre a posição diante daquilo que não sabemos, a posição do analista diante daquilo que ele escuta. Como a psicanálise tem que ser inventada cada vez. Por quê? Porque eu acho que o interesse pela história da psicanálise não tem que ser um interesse unicamente intelectual. O interesse que temos pela história da psicanálise é porque um interesse de como os conceitos foram concebidos. É por isso que é interessante. E para mim, não para ser mesmo uma enciclopédia não tem nenhum interesse esse, mas para saber qual foi a posição ética de Freud. E eu acho que a posição ética de Freud, que permitiu chegar ao princípio, mais além do princípio de prazer, foi e continua sendo um exemplo para nós. Por quê? Porque Freud foi chamado como experto e também foi ele mesmo, graças a seus colegas que trabalhavam nessa época em hospitais militares, foi chamado como experto, foi chamado como alguém... Como é? Como especialista. Como especialista, para tentar
e dar respostas às novas patologias de tipo traumático. Foi durante a Primeira Guerra Mundial, sabem, que os hospitais militares começaram a receber pacientes que apresentavam patologias diante das quais ninguém entendia mais nada, né? E é bem interessante essa história porque, particularmente, os sonhos traumáticos, os soldados voltavam com sonhos traumáticos. E era, nessa época, foi uma história bem ruim, difícil, que foi um debate da psiquiatria, porque o psiquiatra tinha uma posição horrível. Ele tinha que decidir se estava diante de uma simulação ou diante de uma verdadeira patologia, né? Como se fosse normal querer voltar à guerra. Uma coisa, né? Então, ele tinha que decidir se uma decisão horrível, dizer que uma pessoa está simulando, é a normalidade simular nesse contexto, né? É uma prova de saúde. Mas não foi o caso. Um psiquiatra tinha a responsabilidade de decidir para alguém voltar à frente, né? Voltar à guerra. E diante de... E vários psicanalistas perguntaram a Freud o que pensava deste retorno permanente de sonhos repetitivos traumáticos. E foi bem interessante porque, enquanto a maioria dos psicanalistas tentavam fazer coincidir, buscar as coincidências entre os sonhos apresentados pelos soldados e a teoria do desejo, e a teoria precedente, anterior, né? Enquanto que Freud, ele muito cedo, além do princípio de prazer, viu que estava diante de um material absolutamente desconhecido. E por isso que a história é interessante, porque nos conta a posição que temos sempre que ter diante daquilo que não conhecemos, né? A psicanálise, Freud mesmo foi o primeiro que inventava a psicanálise todo o tempo. Não inventou em 1900 e ficou com a mesma teoria dos sonhos até o final. Ele mesmo disse a todos aqueles psicanalistas da época: não se trata aqui de uma divisão entre as pulsões, um conflito, entre as pulsões e o ego, o eu, tá? Não, estamos diante de uma coisa que não tem nada a ver com um desejo infantil, proibido, recalcado. Não. Então, e aqui o que é mais interessante disso é que, com esta nova teoria, ele revisitou a teoria para todos os sujeitos, não só para os traumatizados de guerra, mas para o conjunto, para todos, para nós, que há além do princípio de prazer, em cada um. Então, isso é o que quer dizer escutar cada paciente como se fosse a primeira vez, porque Freud deu o exemplo, o primeiro. E no caso do trauma, é que não é exatamente a mesma coisa. Há um ponto comum entre o sujeito que chega diante de uma repetição e que não sabe o que isso quer dizer e que procura um sentido. E é a mesma coisa no caso do trauma. O sujeito está diante de uma repetição e não... Mas no caso do traumatismo grave, como esta volta permanente, este retorno permanente do mesmo, não podemos, num princípio, ter uma orientação que
busque um despertar, porque o sujeito já está desperto, demais. Há um despertar, ele não consegue dormir, né? Então, a questão é, não tanto, eu diria, no caso das certas neuroses, de certos... vamos procurar um certo despertar no sentido que o sujeito, quando ele chega cheio de sentidos, de significações, vamos tentar fazer pequenos buracos diante disso. Sujeito que vem com um trauma grave, você não pode despertá-lo, já está bem desperto. Então, aí, a orientação é bem delicada. Tem uma delicadeza na orientação, porque não se trata de encher o sujeito de sentido, não é tampouco isso, mas tentar, porque o trauma não tem sentido, seria uma orientação má de tentar dar sentido ao que não tem sentido. Se trata de acompanhá-lo a dizer alguma coisa, sabe a palavra border? Existe? Contornar. Circunscrever. Isso mesmo. Bordejar. Porque não se trata de... Mas é uma palavra que eu sempre achei interessante, porque faz pensar um tecido ao redor de um buraco. O sujeito depois... Não se trata de que do sujeito cair novamente no buraco do trauma. Não se trata de aproximá-lo de uma maneira selvagem. Ele já teve um despertar selvagem. O despertar analítico, nesse ponto, responde à sua questão. O despertar analítico não tem que... Hay que ter cuidado, porque sempre falamos do analista como trauma, um analista traumático. Hay que ter cuidado com isso, porque o despertar do trauma não se trata de copiar exatamente o trauma que fez cair o sujeito no buraco, tá, né? Mas se trata de se aproximar ao buraco sem cair no buraco, né? E a partir da articulação das palavras, daquilo que não pode ser dito e, portanto, tem que ser dito, que é um pouco no sentido inverso. Exatamente. Para fazer com que ele possa outra vez sonhar. Exatamente, que ele possa sonhar, mas não no sentido inverso, mas sem encher de sentido. Sim. E poder dizer as palavras. Para a psicanálise, as palavras não são sentido, são coisas diferentes. Como as palavras fazemos sentido, mas também podemos utilizar as palavras de um jeito diferente do sentido. Tá? Não é a questão de o que isto quer dizer. Um trauma não quer dizer nada, mas algo pode ser dito. Né? E isso permite sonhar novamente. E eu fiquei lembrando, acho que muitos conhecem, assim, mas do documentário Um Encontro com Lacan, que a Suzanne Rommel, ela fez análise com o Lacan em 74, e ela viveu durante a Segunda Guerra, e ela conta, assim, né, numa primeira sessão, que ela pergunta ao Lacan como que ela poderia curar desse sofrimento, e ela diz assim, que ao se perguntar isso, ela já entendia que não era possível, que essa dor não poderia de alguma forma ser arrancada em uma análise, assim. Mas ela diz assim, que o Lacan a olhava de um jeito que ela fazia entender que ela teria que viver com isso, assim. E em uma sessão, em um dia, ela conta um sonho a Lacan que diz: acordo toda manhã às 5 e era às 5 que a Gestapo invadia as casas dos judeus. E num salto o Lacan se levanta, vai até ela e
ela diz assim, que ele acaricia o rosto dela com muita delicadeza. Eu fiquei pensando um pouco nisso que você disse, assim, que não se vai de um jeito selvagem, mas com uma certa delicadeza também, né? Sim. E que com esse toque na pele, ele pode transformar esse gestapo por um gestapo, de alguma forma, poder construir esse gesto na pele que desloca esse sentido, né? Totalmente. Tão violento. E um gesto que desloca não faz sentido, só desloca e acompanha a força, eu diria a força do significante. Porque o que acorda às 5 da manhã não são os alemãos que chegam, é o significante Gestapo. Ele produz um equívoco, porque o que produz o despertar é o estatuto de C1 traumático do significante Gestapo. Isso vira outra coisa. Isso vira outra coisa, pode virar outra coisa, mas a partir do equívoco, não de o que quer dizer Gestapo, a partir do equívoco. E retomando também, acho que isso que o Gilson provoca, a gente teve essa conversa na terça-feira, no projeto Desembola na Ideia, que faz intervenções dentro das unidades de socioeducativo, junto às adolescentes que estão no CEIP, que é esse centro de internação provisória. Então, esse significa, de alguma forma, esse transitório que os adolescentes vão para lá esperando sair essa medida do que vai vir de uma sentença, e que muitas vezes esses adolescentes chegam nesse lugar, tem dois, e chegam e falam que ali eles começam, de alguma forma, a sonhar e trazem muitos relatos desses sonhos muito associados a significantes e essas imagens do horror da morte. E que ali, quando eles estão nesse lugar do horror mesmo, que alguma coisa passa a sonhar, assim, que eles falam que quando eles estão no corre não tem sonho, assim, né? De alguma coisa ali, e que muitas vezes esses adolescentes vão para os CERSAMES, para essas unidades de urgência de saúde mental, porque eles não conseguem dormir, assim. Então, de alguma forma, tem uma angústia muito grande e que isso muitas vezes remete a um pouco dessa ideia de uma repetição e que alguma coisa desse sonho que aparece, desse sono, que escapa porque remete a esse ponto do horror no próprio sono, né? De alguma coisa da vida em vigília. Assim. Eu acho que o ponto é as intervenções que o pessoal do Desembola fez, os psicanalistas e artistas, muito interessante, foi de deslocar desse sonho como mera, com uma atividade onírica mesmo, para os sonhos. Quais são os seus sonhos para a sua vida? Né? Com o que você sonha? Quais eram os seus sonhos quando criança? Né? Então, a possibilidade de, através de um equívoco desse, fazer uma pergunta que ninguém faz a essas pessoas. Né? Essas pessoas estão dentro de um pesadelo. Né? E a possibilidade de, através de intervenções artísticas, estéticas e analíticas informadas pela psicanálise, né, para poder produzir um pouco a possibilidade de um outro sonhar. Né? Bom, gente, a gente podia abrir aí uns 15 minutinhos de conversa para depois ir para a próxima mesa. Matheus. Aí o microfone agora mudou de forma de usar. Você nomeia a interpretação pesadelo no contexto de um exemplo clínico, assim, que o analista ele reencena alguma coisa do pesadelo, né, o animal selvagem, e consegue ali fazer uma passagem do horror para o xiste, né, esvaziar de alguma forma o horror daquele sonho. Mas foi uma passagem do seu livro que ficou ainda um pouco enigmática para mim, e eu acho que isso pode ter um valor clínico para a gente discutir um pouco sobre a interpretação do pesadelo. Eu tinha até marcado, foi muito interessante. Não é? Obrigada.
sim, é verdade que eu utilizei este significante de interpretação pesadelo a partir desse exemplo que você lembrou, porque me parece que finalmente não é tão diferente daquele de Gestapo. Não é tão diferente, no ponto em que, no caso de Gestapo, como acabamos de ver, se trata de deslocar este significante que volta sem figuração, finalmente, que é sempre o mesmo, que volta ao mesmo lugar, como foi uma das definições de Lacan do real, aquele que volta ao mesmo lugar, permitindo ao sujeito escutar outra coisa, sem sentido, mas outra coisa. E no caso da interpretação pesadelo, penso que é do mesmo registro, no sentido que o exemplo que eu trouxe no livro é um analista diante de uma repetição de um sonho de tipo traumático. O analista vai fazer finalmente um semblante. Eu penso que a questão do semblante é fundamental nesse caso, porque o analista vai reproduzir, repetir a mesma cena do sonho durante a sessão, mas isso fez rir o analisante. Foi produz um riso, finalmente, da parte do analista. E nesse sentido há também uma deslocação. Mas se o analista começar a gritar, fazer um ato, é um ato que mostra que o significante é um semblante, finalmente, que mostra o estatuto de semblante do significante traumático. Está mais ou menos claro? Tá bem? Talvez mais umas 2, 3 perguntas. É uma pergunta vizinha dessa da interpretação pesadelo, porque você articula, Carolina, a questão do despertar para a psicanálise com esses dois níveis, né? E me pergunto em que medida o segundo nível que você traz pode se conectar com esse ultrapassamento da angústia, né? Esse limite da angústia. Porque é uma coisa que me chama muito a atenção no sonho da injeção de ímã, porque parece que tem uma decisão do Freud, tem uma decisão subjetiva em se manter diante dessa confrontação com o real. E que a gente pode, inclusive, tem algumas leituras que vão considerar esse ponto como um passe clínico do Freud. Sim. Né? Então, me pergunto em que medida o começar a se analisar nesse sentido mais radical que o Anabol propôs, que eu acho que o seu texto convoca, se esse começar a se analisar tem a ver com ter franqueado o ultrapassamento desse ponto de angústia. Foi uma coisa que me ocorreu, assim, quer dizer, são elementos que eu gostaria de te escutar, né? Sonho de injeção de ímã, como é que isso se conecta? Raíssa. Mas eu fiquei pensando assim, no despertar para a pesquisa e psicanálise. Assim. Se existiria uma diferença entre despertar para a psicanálise e a psicanálise nasceu com o interesse pelos sonhos, né? E é fundamental porque, finalmente, eu passei muito tempo tentando de entender por que o Freud disse, num momento, que os sonhos mais... o sucesso, os sonhos que têm mais sucesso, são aqueles que ficam sem nenhuma, sabe, que a gente não se lembra deles, sabe? É uma coisa assim que ele diz.
Passei muito tempo sem entender isso, porque seria assim. E, finalmente, eu acho, com o tempo e a pesquisa, achei essa ideia bem interessante. Se a gente se lembra dos sonhos, é porque, de uma certa maneira, há algo que não consigo dormir, finalmente, tão tranquilamente. Vocês fazem todos essa experiência de um sonho que insiste na cabeça durante o dia, não? Às vezes a gente se lembra no momento de acordar, eu sonhei isto ou aquilo, e depois entra na realidade, na vigília, e esquece um esquecimento desse sonho. E às vezes o sonho insiste, tá? O fato de se lembrar de um sonho quer dizer que alguma coisa nos despertou de um certo jeito, não? E se eu acho que a psicanálise nasceu como sonhos, porque é uma formação que ótima para entender o que é um sujeito dividido. Os sonhos nos dividem. O sonho, talvez mais que as outras formações do inconsciente, porque a gente pode dizer, não, mas foi um erro, queria dizer isto, não é porque meu sonho é um espaço de divisão muito forte, né? E o fato de sonhar com aquilo que mostra que nós mesmos produzimos alguma coisa que é nós e onde às vezes a gente não pode se reconhecer, tá? Mas que é parte de nós, né? E foi essa primeira tese de Freud sobre o sonho, que o sonho é uma realização figurada de um desejo. Um desejo inconsciente, infantil, recalcado, etc. Isso foi fundamental no início da psicanálise, particularmente porque um sujeito podia sentir angústia no sonho e que Freud demonstrou que isso não ia contradizer, né, o fato que existia ali um desejo. Então, o lugar onde Freud, na interpretação dos sonhos, é o lugar, ou a obra, o volume onde Freud consegue não é apenas uma teoria sobre os sonhos, é a concepção mesma do aparelho psíquico que está em jogo nessa obra fundamental. Um sujeito dividido, a divisão do sujeito fica a jamais postulada lá, né? E a segunda pergunta sobre ultrapassamento e o sonho da Irma. E efetivamente a leitura do Lacan sobre esta decisão subjetiva diante deste horror é maravilhosa. Quando Lacan diz que finalmente Freud, nesse momento, Freud é um durão, porque ele queria saber, e que normalmente um sonho nos desperta, acordamos diante desse horror, mas poder ultrapassar, né, esse ponto é fundamental, porque nesse ponto mostra bem que o despertar pode ser também um evitamento, né? E quando o sujeito quer saber, pode ultrapassar o momento de despertar. E nesse caso, se eu me lembro bem, o Lacan diz que se o Freud conseguiu ultrapassar esse ponto de horror, era porque
ele queria saber o segredo dos sonhos. Que tentava, porque era o sonho de alguém que está se perguntando o que é um sonho e que quer saber a resposta. E conseguiu assim chegar até a fórmula da trimetilamina. Então, a coisa que não entendi bem na sua pergunta é por que você fala, por um lado, que esse seria o momento de começar. Para mim é o momento do final da análise, porque há um momento no final da análise onde o sujeito tem que estar diante, se enfrentar, se enfrentar ao horror de saber. O que acontece no final da análise é que o sujeito sabe, experimenta que todo o sujeito suposto saber, a busca da verdade, dos sentidos, o interesse pelo inconsciente mesmo, tem também uma função de se afastar do real. Então, eu acho que você falou de um momento de passe. Eu acho que é por isso que é um momento de passe, porque o sujeito não se desperta para seguir sonhando, mas consiga ultrapassar o momento de horror, porque finalmente quer saber algo desse horror que passou toda a sua análise tentando falar de tudo menos disso. E que é um tipo de saber específico, sobre o gozo. Literal, letra sobre o gozo. Exatamente. Né? Acho que isso é um ponto muito importante. Assim. E até a questão de Raíssa sobre despertar para pesquisa. Exatamente. E bem interessante. Porque tem a ver com isso. Sim, é interessante. Bom, você pode acrescentar também algumas ideias, mas eu penso que esse é um ponto comum entre começar a se analisar e começar a pesquisar, se podemos falar nesses termos, é que eu acho que temos que estar, às vezes não sabemos no princípio de uma pesquisa, mas o tema de pesquisa tem que nos atravessar, né? Sempre, tá? Se não é impossível. Fazer uma tese durante 6 anos, como foi no meu caso, um doutorado, sem estar atravessado por uma questão, fica uma letra morta, finalmente, fica finalmente uma pesquisa completamente acadêmica, onde lemos que o sujeito não está dentro dessa pesquisa, não está tomado pela pesquisa, é só um interesse acadêmico. Mas eu acho que, e também que começar a se analisar, como começar a pesquisar, tem esse ponto de encontro com algo que você verdadeiramente não sabe. Não é, eu penso que não sei, mas finalmente eu sei muitas coisas. Não, tem que partir de estar verdadeiramente diante de um enigma. Eu acho, mas você pode acrescentar. Eu acrescentaria só uma coisa que eu acho que tem a ver com os tempos de elaboração, né, de cada um, que podem ser muito diversos. Né? Eu mesmo eu demorei muito para querer ir para a clínica. Eu quis antes fazer um trabalho de pesquisa, de mestrado, de doutorado, mas porque eu tinha, da minha própria relação com a minha análise, da minha própria relação com o inconsciente, etc., eu quis... eu usei esse tempo com uma formação mais teórica, atravessada pelas questões, né, do sintoma e tudo mais, do interesse, né, mas eu acho que tem isso do tempo de cada um. Não dá para achar que tem uma fórmula certa, né, de que, bom, a gente tem que, acabou de formar em psicologia, aí vai começar a atender, não, ou então vai entrar no mestrado, não. Você pode fazer o mestrado mais tarde, o doutorado mais tarde, ou o inverso, né? São caminhos que cada um vai encontrar no interior da sua análise, da sua experiência. E eu acho que muitas vezes, né, a gente tem que estar atento a aos diferentes ritmos e tempos de cada um. Só colocaria isso. Mas é claro, desde que a gente esteja sempre convocado
por essa produção de saber que tem a ver com o consciente, né? Com a sua experiência disso, né? De alguma forma. Gente, eu acho que para essa primeira mesa tá bom, né? É. Nós vamos fazer um intervalozinho de 10 minutos, 5, 7, 9. Na volta, eu vou falar 2 minutinhos sobre as linhas mais gerais do que é o documento de fundação da nossa experiência do laboratório, e a gente passa para a próxima mesa, tá bom? Obrigado.